Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira, advogada, especialista em Direito do Trabalho. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é o pedido de demissão. A gente estava com uma live anterior, mas o som não estava saindo, então a gente vai começar de novo. E hoje a gente vai falar sobre o pedido de demissão, porque muita gente quer pedir demissão e simplesmente quando chega na hora de receber as verbas rescisórias, vem aquele susto de a demissão. E o que você pode fazer para não ser prejudicado? Então, se você conhece alguém que está pensando em pedir demissão, já manda essa live para essa pessoa para que ela possa evitar prejuízos futuros. E já comenta aqui se você já pediu demissão alguma vez e acabou aí perdendo alguns valores nas suas verbas rescisórias. Antes de tudo, é importante você, trabalhador, entender que pedir demissão é um direito do trabalhador, sim. E isso está dentro da CLT, mas o que muita gente não sabe é que quando você pede demissão, a lei entende que você está saindo por vontade própria. E é por isso que você não recebe os mesmos direitos de uma pessoa que foi demitido sem justa causa. E é aqui que já começa o nosso ponto principal da nossa live. O pedido de demissão não é igual a demissão sem justa causa. Pedir demissão é quando o empregado ele comunica à empresa de forma livre e consciente que quer encerrar o contrato de trabalho. Isso pode acontecer por vários motivos: insatisfação no ambiente de trabalho, proposta melhor em outra empresa, desejo de empreender, mudança de cidade, estudos ou até algum problema pessoal ou até de saúde. E não importa qual seja o motivo, se a pessoa decidir sair, ela pode. Agora, o que é mais importante? Esse pedido ele precisa ser formalizado, de preferência que seja por escrito, como se fosse uma carta de demissão. E por que isso é importante? Porque isso vai proteger você, trabalhador, e também vai proteger a empresa. E a partir do momento que essa carta ela é entregue, começa oficialmente ali o processo de desligamento e o cálculo da rescisão. Mas quais direitos você, trabalhador, recebe quando você pede demissão? É muito importante você entender. O primeiro dele é o saldo de salário, que é o valor referente aos dias em que você trabalhou naquele mês. Se você trabalhou 20 dias e pediu demissão, você recebe ali os 20 dias trabalhados normalmente. Um detalhe importante: se ali existe um banco de horas ou horas extras, isso precisa também entrar nesse período aí de 20 dias das verbas rescisórias como saldo de salário. E se a empresa ela não paga isso corretamente, você pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando essas horas extras ou esse banco de horas não pago. O segundo que você tem é o 13º salário proporcional. O 13º ele é pago proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. Então, cada mês equivale a 1/12 do 13º. Se você trabalhar ali mais que 14 dias no mês, você já consegue receber como um mês cheio. Então, se você trabalha de janeiro até outubro, você recebe 10/12, referente ali aos 12 meses, desde que em outubro você trabalha ali a partir do 15º dia do mês, você já consegue receber esse mês completo. A férias, você também recebe as férias vencidas com mais 1/3 constitucional. Então, se você já tinha aquelas férias vencidas, ou seja, você completou ali aquele 12 meses e você ainda não tirou suas férias, você recebe essas férias. Os 12 meses funcionam assim: os 12 meses trabalhado, a partir desses 12 meses você tem mais 12 meses para conseguir tirar as férias. Se você não tirar, já são férias vencidas. E se o empregador ele descumprir esse prazo de 12 meses para você tirar suas férias, você recebe elas em dobro. E temos também as férias proporcionais,
mais um terço também constitucional. Mesmo que você não tenha completado o período de 12 meses, você recebe esse proporcional também, ou seja, cada mês trabalhado dá direito a 1/12 de férias. E aqui vale um alerta importante, então se a empresa ela deixa de cumprir esse prazo correto, ela paga aí essas férias em dobro. E o trabalhador, quando ele pede demissão, ele também tem um dever. E esse dever é super importante para você entender que você pede demissão, você tem ali uma obrigação com a empresa, que é cumprir ali o aviso prévio. Lógico que nenhum trabalhador ele é obrigado a cumprir este aviso prévio, mas quando você cumpre, você garante um valor das suas verbas rescisórias um pouco maior. Então você consegue sair ali com todos os seus direitos garantidos quando você pede a demissão. Há vários tipos de demissão que o trabalhador ele pode pedir. Ali a rescisão indireta. A primeira é o pedido de demissão com aviso prévio. É o mais comum. O trabalhador ele entrega ali uma carta para o empregador e começa a cumprir o aviso prévio. E isso está previsto ali na nossa CLT, no nosso artigo 487 e 488, e também está previsto no nosso inciso 21, artigo 7º da nossa Constituição Federal. Ou seja, está totalmente dentro da lei o cumprimento deste aviso prévio ou não. Existe uma outra maneira de rescisão contratual do trabalho, que é a demissão por comum acordo. Aqui o empregado e o empregador, eles concordam juntos em encerrar o contrato de trabalho. E essa modalidade ela é muito importante, porque ela permite que você, trabalhador, tenha acesso a uma parte ali do fundo de garantia. Outra modalidade que você, trabalhador, tem para pedir a demissão é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que foi um tema da nossa live passada. É muito importante você entender que a rescisão indireta ela acontece quando o trabalhador demite o empregador. Isso mesmo, você, trabalhador, pode demitir o seu empregador. Isso acontece quando a empresa ela comete uma falta grave, ilegal, e o trabalhador ele pode ingressar com uma ação na justiça pleiteando aí a sua rescisão indireta do contrato de trabalho. E nestes casos, se o trabalhador ele precisa comprovar que realmente aquela empresa ela cometeu uma falta grave, ele pode receber ali todos os seus direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Doutor, é o seguinte, boa noite, a Daniela Margarida, ela está perguntando assim, ó, quando o ambiente é tóxico, está fazendo mal, o que devemos fazer? Boa pergunta, ótima pergunta. Boa noite, viu, Daniela? Quando acontece que você está no ambiente de trabalho em que há ali uma dor física, uma dor emocional e que está te atrapalhando você ir para esse emprego, pode ser que cabe uma rescisão indireta do contrato de trabalho. É importante você já começar a organizar provas, porque provas é essencial na justiça do trabalho. Essas provas vão garantir que você consiga ali uma rescisão indireta do contrato de trabalho, então a senhora vai poder demitir o seu empregador e ainda receber todas as verbas rescisórias. Provas disso, de rescisão indireta do contrato de trabalho. Depósito, a empresa ela não está depositando no FGTS. Está havendo ali um assédio moral, às vezes como no caso da senhora. Atraso reiterados no pagamento salarial. Agressões físicas ou verbais no ambiente de trabalho configura ali uma rescisão indireta do contrato e você, trabalhador, consegue garantir ali todos os seus direitos. Porque quando você, trabalhador, você pede demissão, você acaba perdendo alguns direitos. O primeiro direito que você perde é ali o saque integral do FGTS mais a multa de 40%. Essa modalidade do FGTS e da multa de 40% só é devida para o trabalhador que é demitido sem justa causa.
A Elaine Cristina, ela tá perguntando assim, quem tem tendinite consegue o LOAS? Olha, o LOAS, ele é um benefício previdenciário para as pessoas que não têm nenhuma renda, não contribuiu para o INSS. Tendinite, sim, tem direito ao LOAS, mas a gente precisa verificar o seu caso, sentar com o seu INSS, verificar ali se você está no período de carência no INSS, se você não está. Se você não tiver, a gente pode sim pedir esse benefício previdenciário lá no INSS. E se caso for negado, a gente consegue também ingressar com uma ação na Justiça Federal para garantir os seus direitos. O Ney Martins, esse contrato que é renovado todo mês, tem direito do quê? Não consegui entender muito esse contrato renovado. Se puder explicar pra gente, a gente responde. Vocês que estão acompanhando aí, né, deixa o seu like. O like é a maneira do Facebook entender que vocês estão gostando do conteúdo. E a cada like, ele vai notificar mais 5 pessoas para participar da live com a gente. Então dá essa força pra gente aí, deixa o like e pode mandar suas perguntas aí, que a doutora Milena, toda segunda aqui, ela tá para poder justamente tirar essas dúvidas aí trabalhistas. Então vale a pena aí dar essa força pra gente, se possível compartilhar com os amigos, né? E, Ney, seja mais específico, por gentileza, na pergunta aí, que a doutora vai responder para você. Isso. E se caso tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato também, ou mandar no direct aqui do 3 Pontos Studio Life, ou no meu Instagram, a gente consegue tirar essa dúvida para o senhor com mais calma, tá? Importante. Então, quando o trabalhador ele é demitido sem justa causa, ele recebe o FGTS e a multa de 40%. Só que quando você é trabalhador, você pede demissão, você perde esse direito. Outro direito que você também perde é o seguro-desemprego. Aqui é uma dúvida muito campeã. Se eu pedir demissão, eu tenho direito ao seguro-desemprego? Não. A resposta é que você não tem direito a esse seguro-desemprego. Esse é apenas um direito reservado para quem é dispensado sem justa causa. Mas se você ingressa com uma rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, quando você demite o seu empregador e ele está cometendo uma falta grave, você consegue comprovar na justiça, você garante aí o seguro-desemprego. Então é muito importante que você entenda isso. E aquele acordo que você faz, aquele acordo por fora, que a empresa ela finge demitir aquele trabalhador sem justa causa, somente para liberar para ele o FGTS e o seguro, e isso é fraude e isso é ilegal. Isso não temos na CLT, não temos na legislação uma permissão para que isso aconteça, esse acordo por fora. E isso pode gerar um problema para você, trabalhador, e um problema também para a empresa. A forma correta e legal de fazer este acordo é a demissão por comum acordo, quando os dois eles entram em consenso e encerra ali o contrato de trabalho. Isso foi com a reforma trabalhista, ela criou essa modalidade para ajudar você, trabalhador. Então, você consegue sacar ali o FGTS até 80%. E o que muda com a reforma trabalhista sobre esses direitos, sobre essas mudanças de quando você pede demissão ou quando você é demitido sem justa causa? O prazo para o pagamento dessas verbas rescisórias, você tem aí, a empresa tem um prazo de 10 dias para pagar as suas verbas. Se a empresa ela não paga dentro desses 10 dias, cabe ali uma multa. Essa multa é para você, trabalhador. Então é importante que você fique atento a este prazo. Se a empresa não pagou, cabe ali a multa por descumprimento das verbas rescisórias. Eu tinha falado sobre a demissão de comum acordo. Então, como que ela funciona? A demissão ela vai funcionar quando as duas partes, ou seja, o empregador e o empregado, eles concordam com o desligamento, com aquele encerramento do contrato de trabalho. E neste caso, o trabalhador ele pode receber ali o saque de até 80% do FGTS e mais a multa de 20% sobre o FGTS. Os outros 20% quem paga é o trabalhador, além das verbas rescisórias, como saldo de salário,
o 13º, férias proporcionais e férias vencidas, acrescidas também de 1/3 constitucional. Então, mesmo no comum acordo, o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. No comum acordo, você ainda não tem o direito de receber o seguro-desemprego. E se você pede demissão, você pode sair no mesmo dia? Essa é uma dúvida muito comum. Sim, você pode sim pedir demissão e não voltar mais à empresa no outro dia, só que existe uma consequência para você, trabalhador. Se o trabalhador ele não cumpre o aviso prévio, a empresa ela pode descontar este valor da rescisão. Isso está previsto na CLT, no artigo 487, parágrafo 2º, que diz: se você não cumpre o aviso prévio, a empresa ela pode descontar os salários correspondentes. Então, assim você pode sair, mas você, trabalhador, perde o seu dinheiro, que é referente ao aviso prévio. E o que acontece também? Muitos trabalhadores, às vezes, somem ali do ambiente de trabalho, não volta, fica por mais de 30 dias sem voltar para a empresa. Isso vai configurar o abandono de emprego. Então, vai gerar para você, trabalhador, uma demissão por justa causa. Isso também está previsto na CLT, no artigo 482, e a lei ela não fala de um número exato, mas geralmente a justiça ela entende que se o trabalhador abandona mais de 30 dias, há uma ausência ali injustificada, então cabe ao empregador demitir esse funcionário por justa causa. E acaba que você, trabalhador, perde muitos direitos. Você recebe ali somente o saldo de salário e se tiver férias vencidas, você não recebe 13º, férias proporcionais, você também perde esse direito. Outra coisa importante, quando você pede demissão, você precisa fazer aquela carta. Essa carta, ela formaliza o seu pedido de demissão. Ela deve ser simples, ela só precisa existir ali no momento em que você pede a demissão. Ela pode ser escrita, feita à mão mesmo, pode ter 2 vias, uma para você, uma para o empregador. O empregador assina uma via e essa via fica com você, e uma você assina e entrega para o empregador. E isso é importante porque isso é como um meio de prova. E o aviso prévio ele começa a contar a partir da entrega deste documento. Teve uma cliente que entrou em contato comigo uma vez, em que ela pediu demissão e a própria empresa citou o que ela tinha que escrever nessa carta de demissão. O que aconteceu com ela? Ela sofreu uma injustiça, porque ela ia cumprir o aviso prévio, só que ela não deixou escrito ali na carta de demissão e eles falaram assim: amanhã você não precisa mais voltar. Pagou as verbas rescisórias dela, só que descontou o aviso prévio. Então acabou que essa funcionária, essa ex-trabalhadora, ela perdeu os seus direitos trabalhistas. Então é muito importante que você entenda que a partir do momento que você não vai cumprir ali o aviso prévio, você fique ciente de que você pode perder ali alguns valores. E o que a empresa ela precisa fazer quando você, trabalhador, pede demissão? A empresa ela continua sendo responsável por você até o desligamento final. Então a empresa ela precisa receber a carta de demissão, fazer os cálculos corretamente, realizar um exame demissional, se necessário, recolher os equipamentos e benefícios que a empresa deu para aquele funcionário e pagar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias corridos. São 10 dias corridos, não são 10 dias úteis. E se não fizer isso, pode gerar ali uma multa e um processo trabalhista. Agora, atenção, outra dúvida muito importante são aqueles trabalhadores que têm ali uma estabilidade. Eles podem pedir demissão? Quem são os trabalhadores que têm estabilidade? A gestante, até 5 meses após o parto. Aquele trabalhador que teve ali um acidente de trabalho, quando ele volta, ele tem também direito a 12 meses de estabilidade no ambiente de trabalho. Ou seja, ele não pode ser demitido, mas você pode sim pedir demissão. Importante você entender que só peça demissão
Se caso for alguma coisa pessoal, mas estiver ocorrendo alguma coisa dentro da empresa que está te obrigando a pedir demissão, não peça. Ingresse com uma ação que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. É muito importante que você entenda que quando você pede demissão, você recebe somente saldo de salário, 13ª, férias vencidas e férias proporcionais. Você, trabalhador, perde ali a multa de 40% do FGTS, o saque integral do FGTS e o seguro-desemprego. E o aviso prévio, ele é um ponto que precisa ser muito bem pensado por você, trabalhador, porque se você não cumprir, pode haver ali um desconto. E mais importante ainda, cuidado com esse acordo por fora, porque isso pode configurar uma fraude. Se você for negociar, negocie da forma correta, que é a demissão por comum acordo. Então, está pensando em pedir demissão, ou já pediu e está em dúvida se está recebendo certo, se ali naquela empresa você podia ter pedido uma rescisão indireta, busque um advogado especialista em direito do trabalho e, mais importante, não assina nada se você não está entendendo ali o que você está recebendo. Porque muitas pessoas assinam a rescisão e depois descobrem que foram prejudicadas. E se quiser saber mais sobre os seus direitos, estamos aqui no 3 Pontos Estúdio Live às 20 horas da noite, trazendo informação importantíssima para você, trabalhador. E se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos aqui também para responder.